Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Hoje nós vamos ler o capítulo 11 do Evangelho de João, versos 25 e 26, que diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isso? Irmãos, desde o início, ou seja, desde o primeiro pecado, do pecado original, a morte passou a reinar na humanidade. Porque existe uma lei que diz o seguinte: o salário do pecado é a morte. Então a morte vem sendo o terror da humanidade, durante toda a história da humanidade. Então nós inventamos uma série de artifícios para tentar amenizar esse pânico que é a morte, né? Isso que nos aterroriza. Então uma coisa nós temos certeza: todo que nasce, nasce um potencial pecador, né? E todo pecador vai morrer. Então todo que nasce um dia vai morrer. Mas o nosso Deus é tão misericordioso que ele buscou uma alternativa por misericórdia para nós. Se o salário do pecado é a morte, ele concedeu que alguém morresse no lugar do pecador. Então o que nós fazíamos? Nós pegávamos um animal, né? Nós pegávamos um animal, dependendo das nossas posses, né? Pegávamos um animal, levávamos no templo, o sacerdote orava, transferia o pecado nosso para o animal e o animal era sacrificado, né? O animal morria em nosso lugar. Daí veio a expressão bode expiatório, né? Alguém que paga a dívida no lugar do outro, ou alguém que morre em lugar do outro. E isso se prolongou por toda a história, porque como nós somos pecadores em potencial, nós íamos no templo, levávamos o animal, o nosso pecado era transferido, o animal era sacrificado, mas quando nós voltávamos para a nossa vida cotidiana, nós pecávamos novamente, então éramos obrigados a levar um outro animal para o templo, para ele morrer no nosso lugar novamente, e assim a coisa ia se repetindo, até que um dia Deus falou: chega, eles sacrificam, mas o coração deles não está comigo. Então eu vou fazer um sacrifício que seja por uma vez por todas. Então essa maldição do pecado que nós arrastamos durante toda a história da humanidade, Jesus joga sobre ele, como bem explicou Isaías. Ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então essa maldição do pecado, Jesus jogou sobre ele. Foi tamanho sofrimento. Imagine, toda a maldição do pecado, toda a maldição da humanidade, Jesus levou sobre ele. E aqui nesse texto, ele diz o seguinte: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. O que significa isso? É uma palavrinha muito usada, mas usado de maneira incorreta. É a palavrinha chamada evangelho. Essa palavra significa boas novas. Se alguém pode morrer no meu lugar, então Deus dá o Filho dele para morrer no meu lugar. Então toda a maldição do pecado que estava sobre a humanidade, Jesus traz sobre ele, né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, como escreveu Isaías. Então o pecado da morte, o salário do pecado, que é a morte, Jesus jogou sobre ele. Então o que acontece? Conforme ele está dizendo aqui, mesmo que venhamos enfrentar a morte, nós viveremos eternamente. Não essa vida de pecador, como nós vivemos aqui, mas uma vida eterna, conforme está lá em Apocalipse, diante do trono do rei, e adorando, né, e louvando, e com o coração cheio de alegria, porque nós fomos redimidos, fomos lavados pelo sangue de Jesus, né? O texto de Apocalipse fala em vestes alvas que foram lavadas pelo sangue do Cordeiro. Então todo aquele que crê, ainda que morra, viverá eternamente.
a questão da morte não tem como a gente fugir. Todos nós, a partir do momento que nascemos, né, aquele bebezinho lindinho, bonitinho, que já é um pecador em potencial, ele vai crescer, vai pecar, né, e um dia vai morrer. Mas o texto está dizendo que existe uma boa nova para a gente. Existe a nova do Evangelho, que é aquele que crê não morrerá eternamente, ou aquele que crê terá a vida eterna. Se você crê em Jesus, você tem a vida eterna. Basta você crer. Crer que Jesus é o Filho de Deus, crer que Jesus morreu em seu lugar, ter no seu coração essa gratidão de olhar para Jesus e ver que Ele carregou sobre si a nossa maldição, a maldição que nos estava destinada. O salário do pecado é a morte. Quem crê em Jesus, ainda que morra, viverá eternamente. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Fiquem com Deus. Meu nome é Orlando Brasil, meu telefone é 39, né, 999-645836. Fique com Deus. Irmãos, eu quero aproveitar esse momento para te convidar para um estudo bíblico que está sendo feito online, é completamente grátis, né? E online, quer dizer, não há problema de você quebrar o protocolo de segurança. Você vai fazer isso na sua casa, você com a sua família, você vai separar 10 minutinhos por dia, 10, 12 minutos por dia, reúne a sua família, a sua esposa, seus filhos, diante do seu tablet, diante do seu computador, diante do seu celular e assista os nossos vídeos no canal, no YouTube, Cristianismo em Foco. Eu mesmo que ministro esses cursos, esses vídeos, tá? No máximo 10, 12 minutos. Eu recomendo você estar com um caderninho como esse aqui, uma canetinha, assista aquele vídeo de 12 minutos, né, e anote o que você achar interessante, aquela dúvida que você tiver, e pode ligar para mim. É uma sequência de 39645836, meu nome é Orlando Brasil. Qualquer dúvida, você ligue para mim, e se você quiser acompanhar, ligue para mim, me dê o seu nome, que eu vou acompanhar o seu desenvolvimento, né? Um exemplo, você viu 2 vídeos, lá eu assisti o vídeo 1 e o vídeo 2, aí você fala para mim, eu anoto e vou mandar algumas perguntinhas para acompanhar o seu desenvolvimento. Lá nesse canal, Cristianismo em Foco Oficial, estamos lendo a Bíblia desde Lucas e estamos já no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. E agora, pela circunstância que nós estamos vivendo, vamos falar alguns textos que apontam para a segunda vinda do Senhor Jesus, que é o momento, mais do que nunca, de alertarmos que a hora é chegada. O Cordeiro já está não mais à porta, mas ele já está entre nós e ceifando. A ceifa afiada já está sendo utilizada pelo Rei dos Reis. Um grande abraço, eu conto com você. Meu nome é Orlando Brasil, 999-645836. Fique com Deus e que Deus tenha misericórdia de nós.